Eu só quero saber as profissões exercidas mais tarde por esses dois filhos. Bom, Guilherme Augusto é advogado e funcionário público. E Glória, professora aqui no estado da Guanabara. Está certa a resposta. 10ª e última pergunta de hoje. Em 1911 e 1912, Augusto dos Anjos conseguiu novos empregos. Perguntamos, quais os empregos ligados ao magistério e qual o emprego que não era ligado a esse magistério? Qual o ligado ao magistério? Quais os dois empregos ligados ao magistério? Bom, ele fez publicar no jornal O País um anúncio em que se oferecia para ministrar aulas aos que pretendiam submeter ao vestibular e ainda aula do curso de Direito, dizendo que podia ser procurado das 2 às 5 horas da tarde na Escola Remington, a Avenida Central, 129. Além das aulas particulares, ele lecionava, como foi dito antes, no Ginásio Nacional e conseguiu também na Escola Normal do Rio de Janeiro. Certo. Essas as atividades ligadas ao magistério, particular e público. E, afora isso, ele, se mostrando inseguro, tentou vender seguro numa situação quase histérica e mostrar naquele momento o seu próprio sofrimento junto à campanha Sul-América. Depois de tanta emoção, digo de peito aberto que as respostas estão absolutamente certas. Parabéns, já tem um prêmio de 600 mil cruzados. Semana que vem, diretamente de Campina Grande para a terceira etapa. Já está com torcida aqui, eu estava vendo cartaz ali do pessoal, amigos seus? São os amigos do Rio, né, que vêm aqui para a plateia e alimentar a minha estreia e dar mais emoção para que eu possa, com alegria, transmitir poesia do fundo do meu coração. Muito obrigado. Até terça-feira, então. Parabéns. Para responder e versejar, Ronaldo Cunha Lima. Boa noite, Ronaldo. Tudo bem? Tudo bem. Sabe que agora na manchete a grande moda é falar tudo em versos, né? Ótimo. Todo mundo aqui dentro agora está falando, virou repentista. Minha moda está pegando também. Sabe, está pegando também, né? Até as crianças já começam a fazer isso em casa. Que ótimo, né? Melhor do que fazer outras coisas, outras bobagens, né? Muito bom. Fazer poesia. Hoje, Ronaldo, você está com uma torcida enorme aí que eu já vi, né? Quem que está aí? Pode falar. Está ali meu filho, a minha nora, minha sobrinha, minha filha, sobrinha, amigos, companheiros de Campina Grande, inclusive, que reside aqui, professor do Colégio Pedro II, e ex-companheiro do escritório que eu tinha aqui no Rio de Janeiro. Bom, se presença que muito me honram. A nós todos. Muito obrigado pela presença. Bom, se depender dessa torcida, hoje você já volta para Campina Grande, passando pela terceira etapa, tranquilamente. Né? Podemos ir às perguntas, então? Podemos, sim. Deise, por favor, envelope. Hoje, no final, eu tenho uma surpresa para Deise. Mas, como sempre, eu preciso, antes de abrir o envelope, lhe fazer aquela pergunta. Você continua ou desiste? Luiz Armando, eu tenho certeza que existe uma força espiritual muito grande a me animar, a me proteger. E essa força espiritual é da minha mãe. Ela morreu faz pouco tempo e ela diz que eu devo continuar. Que ótimo. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Sem despertar o interesse que previra por parte dos editores, Augusto dos Anjos não conseguiu que nenhum deles financiasse seu livro Eu. Entretanto, com a ajuda de um irmão, conseguiu publicar seus manuscritos. Perguntamos, qual o nome desse irmão, quanto despendeu para a publicação do livro e quantos exemplares foram confeccionados na primeira edição? E quando foi assinado o acordo entre os dois irmãos? Qual o nome desse irmão? Um irmão que nos entenda, nos ajude, compreenda, confesso ser muito bom. Quanto à obra de Augusto, quem financiou seu custo foi seu irmão Odilon. Está certo. Quanto despendeu para a publicação? R$ 550 mil
foi o preço da impressão para 1000 exemplares na primeira edição. Mas é bom que fique esclarecido. Ele foi ressarcido depois por seu irmão. Está certo. E quando foi assinado o acordo entre os dois? A resposta está certa. Pode até fazer um close. Eu digo para vocês, foi no dia 6/6/1912. Está certa a resposta. Segunda pergunta. Até a publicação do Eu, Augusto dos Anjos era completamente desconhecido nos meios literários do Rio de Janeiro. O aparecimento do livro no ambiente artificial da segunda década de 1900 constituía alguma coisa de insólito e desafiador. 3 grandes jornalistas abordaram a obra de Augusto dos Anjos. Um escreveu nota simpática numa revista. O segundo abriu os primeiros debates em torno da estética e das ideias filosóficas do poeta. E o terceiro mostrou-se escandalizado com o livro. Pedimos os nomes desses jornalistas e as publicações em que as matérias apareceram. Bom, ele foi saudado inicialmente pelos poetas simbolistas. A primeira publicação saudando o poeta no seu livro foi de Mário Pederneiras. Posteriormente, o conhecido como o Ferrabras da crítica lhe fez elogios foi Osório Duque Estrada. E quem lhe fez críticas, ou chamou de, no mínimo, de estapafúrdios os seus versos, foi Oscar Lopes. Certo. E onde eles escreviam? Mário Pederneiras fez um artigo muito bom. Eu me lembro nesse instante, foi na revista Fonfon. Depois, Osório Duque Estrada fez uma página ilustrada mostrando que era seu fã e publicou esse artigo, embora não fosse amigo, no Correio da Manhã. E o Oscar Lopes, acho que não foi muito feliz, escreveu esse artigo no jornal O País. Está certa a resposta. Terceira pergunta. A literatura imperante na época não poderia receber o eu sem restrições. Jamais consagraria Augusto dos Anjos. Os grandes das letras continuariam a ignorar o poeta em seu livro. Perguntamos, quais os poetas mais em evidência quando da publicação de Eu e quais suas obras principais naquele momento? E como era o ambiente literário do Rio de Janeiro na segunda década de 1900? Os poetas... Mais em evidência. Os estreantes ou poetas já consagrados? Eu acredito que sejam mais consagrados. Porque os consagrados da época eram Lauro Bilac, era o Cruz de Souza, como representando o simbolismo, Alberto de Oliveira. Não, não é nenhum desses 3. São outros 3. Estreantes? Talvez. Então, na realidade, eu só conheço um, confesso. Adelmar Tavares. Certo. Félix Pacheco. Uhum. Quer deixar para o final? Eu prefiro. Okay. Bom, como era então o ambiente literário do Rio de Janeiro nessa segunda década de 1900? Bom, nessa época em que Augusto surgia com o seu livro Eu, o Rio de Janeiro sofria algumas transformações, seja em função da política com lançamentos políticos partidários, seja com a reforma urbanística que fora feita, seja em função do êxito da campanha da Feira Amarela de Oswaldo Cruz, seja em função do que nós chamávamos de snobismo da época, quando a poesia em moda era o sorriso da sociedade. E o Rio de Janeiro já se apresentava até para competir com Buenos Aires, que na época era chamada Paris da América do Sul. E foi nesse clima do sorriso da sociedade que Augusto dos Anjos apresentou o seu livro e causou esse impacto à sociedade daquela época. Certo. Vamos deixar para o final, então, o nome do terceiro poeta?
Podemos seguir, vamos para a quarta pergunta, então. Félix Pacheco. Adelmar Tavares. Adelmar Tavares. Aníbal Teófilo. Certo. E suas obras principais? Agora não dá nem para rimar. Tudo bem. Aceitamos plenamente em rima. Rimas, por sinal, Rimas. Por incrível que pareça, eu ia esquecer de rimas. Uhum. Rimas, Miriam Isso. e Estos e Pausas, que é de Félix Pacheco. Está certa a resposta. Quarta pergunta. Em 18 de setembro de 1911, Augusto dos Anjos escreveu uma carta à sua mãe. Perguntamos, com que tratamento ele se dirigiu a Dona Córdula? E no texto, Augusto avisava a sua mãe que algumas pessoas ligadas à família estavam viajando para a Paraíba. A quem se referia o poeta? E a quais famílias Augusto pedia ser recomendado na Paraíba? 18. 18 de setembro de 1911. Era prezada, sim, a mocinha. Seguem hoje para aí Atu, Nini e Pupu. Eu e Esté contamos bem. Nesta cidade, os acontecimentos sensacionais são nenhuns, revertendo todos os fatos diários ao escoador promíscuo da velharia de costume. Merecem citação excepcional o discurso do Barbosa no Senado sobre o fuzilamento do marinheiro. O mais é a banalidade irrisória e banente aos atos da nossa população. Recomende-me ao senhor de Corinha, Ritinha, em especial a Acácio, de quem espero receber bênçãos paraníficas. Abençoe-me a mim e a Esther. Creia no seu filho de coração, Augusto dos Anjos. Está certa a resposta. Quinta pergunta. No soneto intitulado O Condenado, Augusto dos Anjos transcreve certo pensamento de um famoso poeta português. Que pensamento é este e a quem pertence esse pensamento? Aqui, Luiz Armando. Na rima, eu vou pensando e a memória já reage. Essa frase tão bonita, essa epígrafe foi escrita pelo poeta Bocage. Certo. E qual é o pensamento? Folga a justiça e geme a natureza. Está certa a resposta. Sexta pergunta, pois não? Não, tem mais duas. Hoje são só 7 perguntas. Não, hoje são 7 perguntas só. A sensação que estou tendo é que aumentou. Sexta pergunta. Augusto dos Anjos foi um penitente dos livros, devorando todos com sofreguidão. 3 grandes escritores estrangeiros tinham sua preferência, a ponto de terem sido citados por ele em suas poesias. Quais os 3 escritores estrangeiros da preferência de Augusto dos Anjos? Ele cita quase que repetidamente, constantemente, nos seus sonetos. Darwin, Haeckel e Spencer. Certa resposta. Sétima e última pergunta. Augusto dos Anjos, como sabemos, foi um poeta que usava e abusava de termos exóticos e palavras esdrúxulas e pouco conhecidas. Vamos dar 6 dessas palavras e pedimos ao candidato informar em que soneto elas são empregadas pelo controvertido poeta, declamando em seguida. As palavras são Ptah-hotep, Rig-veda, Areópago, Cenobial, Armatã e Éulica. Agonia do filósofo. Certo. Agora pedimos que recite o soneto. Consulto o Ptah-hotep, leio o obsoleto Rig-veda e ante Obrastais me dão consolo. O inconsciente me assombra e eu nele rolo com a eólia fúria do Armatã inquieto. Assisto agora à morte do inseto. A todos os fenômenos do solo parecem realizar de polo a polo o ideal do Maximano de Mileto. No hierático aerópico heterogêneo das ideias, percorro como um gênio, desde a alma de Haeckel à alma cenobial, rasgo dos mundos o velar espesso, e em tudo igual a Goethe reconheço o império da substância universal. Absolutamente certo! Agora, só para esclarecer, o que significam essas palavras? Você sabe? Bom, Ptah-hotep é o